Ok, irmãos, vamos dar seguimento aqui à nossa jornada nas cartas da prisão. Antes de fazer a leitura, gostaria de relembrar com os irmãos uma história que nós todos conhecemos a respeito dos filhos de Zebedeu, que no Evangelho de Mateus vão fazer um pedido a Jesus. Na verdade, a mãe deles vai até Jesus fazer um pedido. E quantos se lembram aqui do pedido da mãe dos filhos de Zebedeu? O que ela pede a Jesus? Vamos ver quem está bom de Bíblia aí, hein? Que um se assente à sua direita e o outro à sua esquerda no seu reino. E qual a resposta de Jesus para ela, para essa mãe? Ó mãe, você tem um coração tão amoroso, então, por causa do seu pedido de mãe, eu vou atender. Foi isso que Jesus disse? Não. O que ele falou com ela? Ele perguntou a ela, fez uma pergunta a ela. Ele perguntou: seus filhos podem beber do cálice que eu estou pronto a beber? Né? E ela disse, e eles também disseram: sim, estamos prontos, podemos. E Jesus disse: pois bem, então, vamos fazer o seguinte: estejam certos de que vocês vão beber do cálice que eu tenho para beber, mas quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, compete ao Pai que está nos céus. Então, eles receberam o que não pediram, né, e não receberam o que pediram. Então, eles estavam ansiando por alguma coisa que eles não entendiam, não conheciam. Não entendiam as implicações do fim dos tempos, do dia de Cristo, não entendiam as implicações do final de todas as coisas e também o caminho que teriam que percorrer para chegar ao final, não é? Eles já queriam pular essa parte do caminho e já chegar ao final da jornada, mas isso não é possível. Há um caminho a percorrer e Jesus disse a eles: olha, nesse caminho vocês vão experimentar sofrimentos, que é o cálice que Cristo iria beber. E nós vemos que isso acontece, né? Tiago vai ser martirizado logo no início ali do livro de Atos, capítulo 12, e também João vai ser martirizado, sendo exilado na ilha de Patmos. Então, cumpriu-se na vida deles o que eles disseram: podemos, né? Então, vamos lá. É claro que sabemos que isso é um privilégio, né, irmão? Sofrer por Cristo é um privilégio, mas é o sofrimento que dói, que faz a gente sofrer, que faz a gente chorar, que faz a gente, muitas vezes, pensar até em desistir da caminhada. Então, o próprio profeta Amós, no passado, ele dizia: para que vocês desejam o dia do Senhor? Não vai ser um dia de festa, não, vai ser um dia de luto, um dia de choro, de ranger de dentes. Então, por que vocês desejam o dia do Senhor? Falando aquele povo de Deus do passado que, embora desejasse o dia do Senhor, que era o dia da vingança de Deus, o dia do acerto de contas e o dia da recompensa para o povo eleito, ainda assim seria um dia de dor, de angústia, de sofrimento, né, infindável para a maioria das pessoas. Então, tudo isso para dizer que, quando nós desejamos o dia do Senhor, nós precisamos pensar nas implicações que isso tem. O dia do Senhor é o dia do acerto de contas, é o dia final, é o dia em que Deus trará juízo e justiça sobre este mundo. Na confissão do credo apostólico, nós falamos que Cristo há de vir do trono onde Ele está sentado para julgar os vivos e os mortos. O texto que nós temos hoje fala um pouquinho sobre isso, sobre essa questão relacionada ao dia do Senhor, ao dia de Jesus Cristo, né? Como o apóstolo Paulo vai tratar aqui no nosso texto. Então, nós vamos pensar um pouco sobre este assunto nessa manhã. Bom, nós estamos seguindo uma jornada de conhecimento bíblico pelas chamadas cartas da prisão, e o objeto do nosso estudo nesses últimos domingos tem sido a carta aos Filipenses. O apóstolo Paulo escreveu esta carta enquanto ele estava em Roma, ali no início da década de 60, ele estava preso, 60 depois de Cristo,
enviou essa carta então dali para os seus amigos e cooperadores que formavam a igreja de Filipos. A cidade era um posto avançado do Império Romano na Macedônia Oriental. E se você não tem acompanhado a nossa série, para que você tenha uma ideia, conhecendo um pouco da história de Filipos e o pano de fundo da nossa carta, da carta de Paulo àquela igreja, você pode assistir depois a lição introdutória do dia 2/6, disponível lá no nosso canal do YouTube, ICNV Cabo Frio, tudo junto, você vai encontrar lá essa lição e ali você vai poder se ambientar melhor. Mas o nosso propósito hoje é completar a exposição da passagem que envolve os versículos 13 a 11 do capítulo 1. No domingo passado, por falta de tempo, nós tivemos que interromper essa porção do texto e hoje nós vamos trabalhar com os versos 9 a 11 para completar a lição que foi iniciada no domingo passado. Tá bom? Então, para que a gente possa retomar a nossa marcha aqui na porção da carta, nós vamos trazer uma pequena resenha do que temos visto até aqui. Na lição introdutória, nós vimos um pouco dessa história de Filipos, focamos nos versos 1 e 2 do capítulo 1. Nós conhecemos os antecedentes históricos da cidade e observamos como a influência social e política de Roma acabou moldando a cosmovisão dos cidadãos de Filipos. E vimos também que as circunstâncias em que a igreja nasceu naquela cidade, uma igreja hospitaleira, uma igreja generosa, mas que com o tempo essas circunstâncias acabaram levando a igreja a sofrer uma influência muito forte dessa cosmovisão filipense, do seu ufanismo sociocultural, e isso acabou alcançando a igreja e determinando muito das preocupações de Paulo que ele manifesta aqui nessa carta. Domingo passado nós avançamos até os versos 3 a 8, nós vimos como o texto reflete o profundo afeto de Paulo aos filipenses. Ele fala sobre o fato de os irmãos estarem sempre em suas orações, ele agradece a Deus pela igreja em Filipos, pela maneira como os irmãos sempre cooperaram com ele na propagação do evangelho e também expressa como em seu coração ele deseja todo o bem àqueles irmãos, sobretudo que eles tenham a certeza de que Deus completará a obra que começou neles. E também Paulo fala da saudade que ele sente daquela igreja, manifestando o claro desejo de vê-los outra vez. Eu me lembro que nós destacamos o fato de haver no texto uma clara intenção de expor o relacionamento cristão em um relacionamento trilateral, onde Cristo, ou o próprio Deus, efetua a mediação entre nós e os nossos irmãos. Isso foi indicado na estrutura dos versículos, quando nós vimos sempre menção de Paulo, os filipenses e Deus, nessa interação entre essas três partes dentro do que Paulo está propondo aqui no texto. Então, o relacionamento cristão que nos leva a nutrir profundo afeto, respeito e verdadeiro amor pelos nossos irmãos, ele necessariamente precisa considerar a presença de Cristo, porque do contrário nós não conseguimos expressar verdadeiro afeto, respeito e verdadeiro amor uns pelos outros. Temos sim afinidades, mas afinidade e amor são duas coisas muito diferentes. Nós podemos ter afinidade com muitas pessoas as quais nós não amamos e podemos amar muitas pessoas com as quais não temos muita afinidade. Essa capacidade de amar, mesmo sem ter afinidade, essa capacidade de amar até os inimigos, só vem quando o amor de Deus enche os nossos corações. Aí sim nós somos capacitados a isso. Mas as orações de Paulo pelos irmãos de Filipos não se resumem em ações de graças. Ele também tem petições a Deus em favor deles. E ele pede tudo aquilo que julga ser essencial aos irmãos. E é justamente sobre essa parte das petições que nós vamos meditar nesta manhã. Então vamos ler aí do capítulo 1,
nós vamos ler versículos 9 a 11, sabendo que nós estamos concluindo a parte que compreende os versículos 3 a 8 também, ok? Então vamos ler, depois eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, hein? Filipenses 1, pensei que a irmã estava com dúvida, versículos 9 a 11, diz assim: e também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela oportunidade que o Senhor nos concede, oportunidade preciosa de estarmos novamente diante da Tua palavra, Senhor. Obrigado por tê-la aberta diante de nós e termos liberdade ainda de prestar culto ao Senhor, de Te servir e podermos estar diante de Ti para aprender um pouco mais acerca do Teu reino, ó Deus, e daquilo que precisamos compreender, assimilar e praticar, para que vivamos uma vida em perfeita harmonia com a Tua vontade e com os Teus propósitos. Nós pedimos ao Senhor, ensina-nos o caminho que devemos andar, para que no dia final, no dia de Cristo, o nosso encontro com Ele seja um encontro feliz, um encontro alegre, que trará satisfação e plenitude de alegria para os nossos corações. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Bem, essa resenha de oração que Paulo traz aqui é muito rica. Ela revela os pontos principais que vão ser explorados na carta inteira. E aqui ele não está propriamente orando, mas falando sobre o que ou pelo que ele tem orado em favor dos filipenses. Então, de forma resumida, nós podemos dizer que aquilo que Paulo pede é o progresso daquela igreja em direção a um objetivo. E é possível identificar uma estrutura de 3 partes nessa petição. A primeira parte é onde Paulo começa falando sobre um duplo pedido que ele faz a Deus. A segunda parte, ele mostra qual é o objetivo final, para o qual as coisas que ele pede devem levar o leitor. E a terceira parte é onde ele fala de uma consequência, é do fruto que será colhido naqueles que caminham na direção do objetivo estabelecido aqui. Então, vamos ver como é que isso funciona, olhando aí agora o nosso texto. Primeiro, em que consiste a oração em favor dos filipenses? Pelo que Paulo está pedindo? Versículo 9, ele diz: e também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção. Porque ele começa com a expressão, e também faço esta oração. Por tudo que ele havia dito anteriormente, No versículo 3, ele começa dando graças a Deus por tudo que ele se lembra dos filipenses. E o que é que ele se lembra? Ele se lembra do fato de eles terem participado com ele da proclamação do Evangelho, conforme diz o versículo 5. Ele se lembra do fato de eles terem expressado grande cumplicidade com ele na obra de Deus. Ele se lembra que havia no coração deles o desejo sincero de viver uma vida produtiva, uma vida frutífera diante do Senhor. Então, ele também os estimula, falando para eles que eles podem estar certos de que o mesmo Deus que começou a boa obra na vida deles iria completá-la até o dia de Cristo Jesus. No verso 4, ele diz que, quando ele se lembra deles, o que ele faz? Ele ora com alegria, fazendo súplicas a Deus por todos eles, em todas as suas orações. Então ele dá graças, ele também pede, ele suplica. E no verso 7 ele diz que é justo que ele pense dessa forma, porque ele tem esses irmãos no seu coração. O que Paulo quer dizer? Bom, é natural que eu pense, que eu haja dessa maneira, porque vocês estão no meu coração.
há pessoas pelas quais a gente ora sempre, porque elas estão em nossos corações, não é verdade? Quem é mãe aqui, quem é pai, é certo que não passa um dia sem que você ore pelos seus filhos, porque eles estão no seu coração. As pessoas que estão no nosso coração são as pessoas pelas quais nós oramos sempre. O ideal seria que todas as pessoas pelas quais nós nos comprometemos a orar fossem pessoas que estivessem em nossos corações, mas isso não acontece, não é? Muitas delas são pessoas que a gente considera, que a gente ama, mas elas não estão constantemente em nossos pensamentos. Nós oramos normalmente, né, de forma mais a miúde por aqueles que estão sempre em nossos pensamentos. Então, é mais ou menos isso que Paulo está falando aqui. Nós já vimos isso no domingo passado. Então, mesmo nas suas algemas, mesmo estando preso, Paulo sabe que pode contar com a solidariedade, com a cumplicidade daqueles irmãos, e é isso que ele mostra aqui. E no verso 8 ele diz: pois Deus é testemunha da saudade que tenho de vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. É muito bom quando a gente tem vínculos fortes com a igreja, com os irmãos, a ponto de sentir saudades, né? Infelizmente, nós estamos vivendo hoje um tipo de evangelho tão estranho, tão esquizofrênico, que muitas vezes o nosso convívio com as pessoas da igreja, ele se dá de uma maneira tão esquisita, tão estranha, tão inversa, né, que há muitas pessoas com as quais a gente convive na igreja que não geram saudade no nosso coração, porque são pessoas que ferem, que machucam, que maltratam, que agem de uma forma tão ímpia, tão adversa com aquilo que é o caráter de Cristo, que realmente não deixam saudades, né? Isso é lamentável. O que precisamos é orar para que nós também não vivamos assim, né? Queira Deus que todo lugar por onde nós passarmos, que o nosso testemunho cristão seja tão verdadeiro que nós deixemos saudades, que as pessoas sintam falta de nós, que elas digam: ali vai um verdadeiro cristão, né? Uma verdadeira serva de Deus, um verdadeiro homem de Deus. Enfim, então Paulo ele completa aqui a sua oração, o seu relato de oração, entrando no verso 9, diz: e também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção. Então ele pede duas coisas aqui, que essas duas coisas aumentem. A primeira coisa a ser aumentada é o amor, né, dos filipenses. Versículo 9, primeira parte. Esses relatórios de oração não são carta, não são não são colocadas nas cartas por acaso, irmãos. E não tem a mera função de mostrar aos leitores quais são os assuntos que Paulo trata durante as suas orações. Eles têm uma função muito mais relevante, que é informar o tema da própria carta. E nesse sentido, o relatório de oração que está aqui funciona como um discurso exortativo. Por quê? Porque aquilo que Paulo pede a Deus como um dom, que Deus conceda aos irmãos como um dom, ele também ordena aos seus leitores como um esforço disciplinado na direção da vontade de Deus. Porque quando nós lemos aqui: e também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais, automaticamente nós estamos sendo exortados, né? Ou seja, nós precisamos nos importar com isso, com o fato de o amor de Deus precisar transbordar nos nossos corações. Então, ao mesmo tempo que Paulo pede a Deus, ele também pede a nós, ou ele nos exorta, ele nos conclama a esse tipo de comprometimento com o amor, não é? O amor em questão, neste verso, é o amor de Deus. Então, por um lado, ele está dizendo: eu peço a Deus que encha os irmãos de Filipos e os demais leitores dessa carta do seu amor. E, de fato, se nós quisermos amar como Deus espera que nós amemos, nós precisamos buscar mais e mais o amor de Deus, porque nós só podemos amar com o amor de Deus.
1 Coríntios, capítulo 13, vai descrever esse amor. Né? E às vezes a gente até lê esse capítulo nos casamentos e fala sobre esse amor, mas muitas vezes nós falamos sobre ele como se fosse um alvo, como se fosse uma meta cristã que nós podemos alcançar. Mas veja, Paulo está falando do amor ali como um dom, como algo que Deus nos dá. Não está em nós, não nasce conosco. Nós não nascemos com a capacidade de amar com esse amor que Deus quer que nós amemos. Ele só pode existir em nossas vidas se ele vier de Deus para nós. Mas, por outro lado, ele diz aos leitores: abram seus corações mais e mais para esse amor de Deus. Busquem se encher desse amor. Porque se o amor aqui é o amor de Deus, então não é um sentimento, não é um desejo, muito menos uma emoção, é um impulso sacrificial, né? A prática do bem, das boas obras na vida dos outros. Sim, é o esforço cooperativo e colaborativo de prevalecer na Igreja de Cristo, não porque nós estamos acima dos demais, mas porque nós servimos com todos os demais. É o esforço, é uma disciplina. Né? E há um texto paralelo, bem semelhante a esse, que endossa essa interpretação. Você pode olhar comigo aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12. É um texto bem semelhante. 1 Tessalonicenses 3, versículo 12. O texto diz assim: e o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês. Então veja, o amor aqui significa o quê? É o amor de uns para com os outros. É o amor que prevalece nos nossos relacionamentos. Então, nos dois casos, trata-se não da ausência do amor. O amor já existe, mas ele precisa ser estimulado ao crescimento. Ele precisa ser regado, ele precisa ser adubado, ele precisa ser cuidado e cultivado. Não é? Se nós olharmos um pouquinho à frente, nós veremos que havia algo expondo ao risco esse amor dos filipenses, uns pelos outros, que era o que? A presunção e o individualismo. Né? Virando um pouquinho aí no capítulo 2, versículos 1 a 4, olha o que Paulo diz: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então Paulo vai dar um exemplo. Qual é o exemplo que ele vai dar? O exemplo de Cristo, versículos 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, é a imitação de Cristo. Então, veja que existiam fatores que estavam trabalhando contra esse amor, que era o quê? O orgulho, a vaidade, a soberba, a presunção, pessoas buscando apenas aquilo que é o seu interesse, a sua vontade, o que lhe serve, mas esquecendo dos outros. Então não basta que o amor apenas exista, se ele existe, mas é um amor contido, então nesse coração haverá espaço para mesquinhez, haverá espaço para mediocridade, que é bem própria do coração humano natural, impenitente. E por isso, o amor precisa transbordar. Ele precisa ir além da borda, sair de si para o outro. Vamos imaginar o seguinte: se alguém cultiva, né, uma linda planta aromática, mas dentro de uma estufa, dentro de um ambiente fechado, então somente esse alguém se beneficia da beleza e do aroma, do perfume. Mas, se ele cultivar a mesma planta no seu jardim, do lado de fora,
então todos os seus vizinhos vão se beneficiar da beleza e do aroma, do perfume dessa planta. Isso, irmãos, é transbordar de si. Isso é transcender o limite do que é somente meu e transformar o que é meu em nosso, em algo que sirva não apenas a mim, mas também sirva aos outros. Imagine se a igreja evangélica que existe no mundo, não vou falar nem do sistema, nem do mundo todo, eu vou falar somente da igreja de Cristo no mundo. Se todos os cristãos colocassem em prática esse tipo de engajamento, imagine como o mundo seria diferente. Como o mundo seria um lugar bem melhor para se viver, onde as pessoas poderiam olhar para a igreja e dizer: isso aqui sim é um verdadeiro espelho do reino de Deus. Como a igreja que nós vemos lá em Atos, no capítulo 2, onde o texto diz que a igreja caía na simpatia do povo e crescia todos os dias, todo o tempo. Então, irmãos, a questão não é saber o que fazer. Nós sabemos o que devemos fazer. A questão é que não fazemos. Esse é o ponto. Então, a primeira coisa que Paulo faz aqui, o primeiro pedido que ele faz é que o amor transborde no coração dos irmãos. A segunda coisa é que também transborde o conhecimento e a profundidade de percepção. Segunda parte do versículo 9, onde ele fala: também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção. Essa é a segunda coisa que ele pede. É algo composto, conhecimento e profundidade de percepção. Os dois substantivos estão aqui intimamente ligados, como se fossem uma coisa só. Mas a primeira palavra, que é traduzida por conhecimento, ela deve ser entendida por conhecer completamente. Paulo usa essa palavra da mesma forma que nós a encontramos no Antigo Testamento. Não é uma qualidade fixa de alguém, mas algo que vai crescendo à medida em que a pessoa se volta para Deus em humilde obediência. Então, não tem tanto a ver com o conhecimento a respeito de alguma coisa, mas é sobre conhecer de modo completo por experiência pessoal. Imagine aquela expressão de Davi no Salmo 51, onde ele vai dizer: eu conheço as minhas transgressões, capítulo 51, versículo 3, primeira parte. O que ele quer dizer com isso? Eu consigo ver claramente em que eu pequei. Eu sei, claramente, eu sei identificar qual foi o meu pecado. Eu conheço as minhas transgressões. É algo vivido, experimentado. E eu também sei o que devo fazer a respeito. É esse o sentido dessa primeira palavra, de conhecer, do conhecimento que ele espera que aumente nos irmãos. A segunda palavra que Paulo usa aqui, que é astesis, que é traduzida por percepção, ela só aparece aqui no Novo Testamento. Então tem o sentido de percepção moral. Há um termo semelhante na oração de Colossenses capítulo 1, versículo 9. Vamos ver aí um pouquinho à frente, Colossenses capítulo 1, versículo 9. Quem encontrou pode ler em voz alta, por favor. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Muito bem. Então ele diz aqui que ora e pede que os irmãos transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, nós podemos dizer que a ideia aqui em Filipenses é a de que Deus conceda aos irmãos o aumento de uma profunda percepção espiritual da vontade de Deus. Para quê? Para que eles saibam o que fazer em cada desafio na vivência da comunhão, e também na caminhada rumo ao encontro com Cristo.
porque a comunhão traz desafios. Como agir? O que fazer? Que atitude tomar? Para saber isso, para conhecer essa maneira correta de agir, nós precisamos dessa inteligência espiritual que Deus pode nos dar. Então, Paulo trabalha com essas duas palavras, conhecimento e percepção, de tal forma que sugere um relacionamento bem próximo entre elas, com a intenção de que as duas palavras formem a ideia de discernimento ou percepção espiritual. Então, resumindo, aqui vão se fundir o amor que transborda e a percepção espiritual aumentada. E essa dupla provisão de Deus, que é recebida e cultivada em humildade, em submissão no coração do crente, ela vai poder então levar os leitores de Paulo, de modo a viverem de modo digno e a lutarem pelo Evangelho juntos, na presença de Deus. Conforme nós vamos ver no verso 27 do capítulo 1, ok? Ficou alguma dúvida até aqui? Alguém tem uma pergunta? Ok, vamos seguir então para o versículo 10, onde ele vai dizer: para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Então agora Paulo vai preparar os leitores para alcançar... Paulo vai mostrar aos leitores que o que ele está pedindo deve preparar os leitores para alcançar o objetivo final da caminhada cristã nesse mundo, o propósito para o qual eles precisam de conhecimento e percepção espiritual, que é o quê? O encontro com Cristo. Então ele está falando aqui do dia de Cristo, versículo 10, terceira parte. E esse, irmãos, é o grande assunto de Paulo em todas as cartas, o dia de Cristo Jesus. Nós já falamos que esse conceito vem do Antigo Testamento. Paulo estava encharcado da cultura judaica, e dos valores da palavra de Deus, dos textos do Antigo Testamento. Então, Paulo, ele também vai reproduzir essa inquietação, agora não mais como o dia de Javé, mas como o dia de Cristo. E em todas essas cartas que ele escreve, ele expressa pouquíssima preocupação com as coisas dessa vida. Você não vai ver Paulo gastando tempo nas cartas para falar das suas preocupações com as coisas deste mundo. Ele tem um alvo muito claro à sua frente e ele se esforça ao máximo para atingir esse alvo. Paulo fala sobre a sua obstinação. Ele diz que esmurra o seu corpo para sujeitá-lo à servidão de Cristo, com o fim de não ser reprovado no final, depois de ter pregado a muitos. Ele fala que no capítulo 3 aqui, ele não julga ter alcançado o prêmio da soberana vocação, mas ele deixa o que fica, as coisas que já passaram, e ele segue adiante para alcançar o prêmio. Ou seja, ele está obstinado com uma meta, com um alvo, e esse alvo é o dia de Cristo. E essa já é a segunda vez que ele menciona o dia de Cristo, nessa mesma sessão que estamos considerando. No verso 6, nós lemos, estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, esse é o seu tema preferido. Quando ele responde aos coríntios que o desdenhavam, porque ele era um homem que tinha uma aparência frágil, porque o seu discurso não era tão elaborado e eloquente quanto aqueles que estavam sendo acolhidos pelos irmãos de Corinto, Paulo diz: eu não me importo com o julgamento de vocês. A minha consciência está tranquila perante o Senhor, e eu estou pronto para o julgamento que Ele vai trazer a este mundo. Isso seria uma paráfrase aqui de 1 Coríntios 4, 1 a 5. Quando ele fala das suas expectativas de futuro, ele diz a mesma coisa aqui no capítulo 3, versículos 10 e 11, onde ele vai dizer: o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição,
tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. O seu desejo constante é de partir para estar com Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 23, ele diz: meus irmãos, eu não sei o que preferir. Eu entendo que tenho uma missão aqui com vocês, mas o meu desejo é de estar com Cristo. Ele estava sempre preparado para o dia de Cristo. Isso é o que ele deseja para todos aqueles que leem o que ele escreveu, é o que ele deseja para nós. Veja o que ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8. 1 Coríntios 1, versículo 8. Falando sobre nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz: ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis quando? No dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é isso aqui que enche o coração de Paulo. Na carta aos Efésios, ele alerta para o risco de entristecer o Espírito, porque para que não fiquemos de fora no dia da redenção, ou seja, o dia de Cristo Jesus, capítulo 4, versículo 30 da carta aos Efésios. Resumindo, nós vemos aqui uma clara convicção que Paulo tem de que a coisa que nós realmente devemos considerar mais importante, pela qual devemos trabalhar arduamente, dedicar todo o nosso esforço, fazer o nosso melhor sempre, é o dia de Cristo Jesus. É para esse dia que nós devemos nos preparar, irmãos. Há momentos em que nós somos que nós somos convidados para eventos neste mundo, né, festas importantes, na casa de pessoas importantes. E nós nos esfalfamos, a gente perde o sono, a gente, né, vai comprar a melhor roupa, vai se vestir da melhor maneira, a gente se preocupa com o que a gente vai dizer para não cometer nenhuma gafe, né, diante das pessoas chiques e finas, com as quais nós vamos conviver ali durante um tempo. Nós temos tantas preocupações com isso e não nos preocupamos com o dia mais importante, que é o dia de Cristo. O dia em que nós vamos nos encontrar com o Senhor. O dia que nós vamos estar perante Ele. Você sabe que Paulo, ele diz que sim, para esse dia nós devemos estar vestidos com a nossa melhor roupa. 2 Coríntios capítulo 5, ele diz que para esse dia nós devemos olhar com boa expectativa e muita alegria, porque será um dia de regozijo para nós, se, ele diz, nos encontrarmos vestidos e não nus. Olha só. Então, irmãos, que seja essa também a nossa maior preocupação. Que seja esse o dia pelo qual nós mais ansiamos também. Que tudo que nós fizermos nessa vida seja tendo em vista esse dia, esse alvo, essa meta. E nós temos uma clara conexão entre a certeza de que Deus mesmo completará a boa obra em nós, ou seja, o nosso futuro escatológico está garantido, e o nosso dever de fazer o que estiver ao nosso alcance para ter um encontro feliz com Cristo quando Ele vier na sua glória. Sim, irmãos, porque para muita gente aquele dia será um dia de tristeza, de choro e ranger de dentes, como diz o profeta Amós. Então deve haver essa preocupação constante em nossos corações. Amém, irmãos? Quiséramos nós que no para-choque do caminhão, ao invés de estar escrito tudo posso naquele que me fortalece, estivesse escrito prepara-te para o dia do Senhor. Quem dera que na porta da nossa geladeira, ao invés de estar escrito o Senhor é meu pastor e nada me faltará, estivesse escrito o fim está chegando. Como você está? Você está preparado? Como está o seu coração? São preocupações que já não estão mais na nossa mente. Nós que somos a geração da pós-modernidade, nós estamos preocupados com tantas outras coisas,
que não sobra tempo para nos preocuparmos com o que é essencial. E é sobre isso que Paulo vai dizer no verso 10, sobre as coisas essenciais. Ele vai dizer aí, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, aprovando as coisas excelentes. Paulo não está falando de coisa boa, ele está falando de coisa excelente. Esclarece, né, aos filipenses e aos seus demais leitores, ou seja, a todos nós, desde que nós fomos cheios do amor de Deus e da percepção espiritual, nós devemos desejar, acima de tudo, a virtude. A virtude. Essa virtude deve se mostrar no nosso testemunho durante todo o tempo da nossa caminhada nesse mundo, especialmente de duas maneiras. Primeiro, através do discernimento para aprovar aquilo que é excelente, e segundo, através da sinceridade de uma vida inculpável. O que isso quer dizer, irmãos? Primeiro, falando a respeito do discernimento de aprovar as coisas excelentes. A palavra que Paulo usa aqui, que é traduzida com o verbo aprovar, no imperativo afirmativo, né? Aprovem as coisas excelentes, é dokimatizen, que significa provar, testar alguma coisa. Ou seja, a ideia principal é a de testar o real valor de alguma coisa. Entende? Como é que nós testamos o real valor de uma pedra que alguém alega ser uma pepita de ouro? Como é que a gente faz isso? A gente leva no fogo, né? É isso que Pedro fala? A gente leva no fogo. O fogo vai separar o que não é do que é. Se for ouro de tolo, não vai passar, porque o fogo não vai deixar que passe. Então tem esse sentido, que nós provemos o real valor das coisas. Né? Isso, de certa maneira, para a nossa geração, talvez seja um pouquinho mais fácil do que foi para a geração de Paulo, porque hoje, meus irmãos, a gente não precisa de muito esforço para saber o que não presta, porque o que não presta está evidente em tudo que é lugar. Né? Hoje, o sistema não está mais escondendo a imprestabilidade do que não presta. Ele está mostrando com muita clareza para nós, muita clareza. Então, o canal do Plim Plim não esconde mais aquela intenção maligna e perversa, né, de tornar vulgar, de destruir os poucos valores que ainda restam da família, né, dos bons costumes, da moralidade, do temor a Deus. Não esconde mais. Está tudo muito claro, muito evidente. Mas, ainda assim, existem coisas que muitas vezes são trazidas para nós como um laço, para nos fazer tropeçar, e nem sempre a gente tem a capacidade de perceber. Então, Paulo está pedindo a Deus que nos capacite a discernir o real valor das coisas, para que nós não caiamos nessas armadilhas. Era isso que estava acontecendo também na igreja de Filipos. Havia pessoas que estavam ali na igreja infiltradas, né, como agente inimigo, tentando fazer os irmãos valorizarem coisas que não têm valor, voltadas para uma religiosidade que tinha uma aparência de piedade, mas que não era verdadeira piedade. Então, o teste precisa ser feito, mas esse teste ele vai ser feito com base em que referência? E nesse sentido, o uso que Paulo faz da mesma palavra em outro lugar nos ajuda a entender. Vamos ver Romanos capítulo 2, versículo 18. Romanos 2, 18.
Quem encontrar pode ler. Muito bem. Então Paulo diz aí, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, ou seja, Paulo está associando aprovar as coisas excelentes com conhecer a vontade de Deus. Então, o que isso significa? Qual é a referência que deve ser usada no teste do valor real das coisas? A vontade de Deus. E como eu sei qual é a vontade de Deus? Bom, nós temos a vontade de Deus revelada para nós o suficiente na sua palavra. Na instrução da lei, que para nós é o Evangelho. Então, com respeito à nossa nova vida em Cristo, há algumas coisas que têm valor e outras não. Na verdade, se nós olharmos sob essa ótica, poucas coisas são consideradas realmente excelentes ou essenciais. Né? Escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo fala sobre o valor do contentamento. E ele diz que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. E aí ele explica o que ele quer dizer com uma situação com a qual nós deveríamos nos sentir contentados, satisfeitos. Ele diz, se nós tivermos o que comer e com o que nos vestir, estejamos contentes. Que diferença, hein, irmãos? Hoje, o sistema diz para nós assim, se você tiver um smartphone da Apple de última geração, esteja satisfeito. Não é? Se você tiver um bom carro zero na sua garagem, esteja satisfeito. Você acertar na Mega Sena, esteja satisfeito. Ainda bem que crente não joga na Mega Sena, né? Alguns, né, irmãos? Que tristeza, meu Deus. Que tristeza, mas enfim. Temos que ser compassivos e misericordiosos. Mas, quando nós olhamos desse ponto de vista, nós percebemos que realmente precisamos buscar em Deus essa capacidade de testar o real valor das coisas, para que a gente possa chegar a conhecer o que é essencial. Paulo rechaça firmemente o suposto valor de certas coisas que parecem ser essenciais, mas que na verdade não significam nada à luz da verdadeira vida com Cristo. Ele fala da circuncisão, ele diz que a circuncisão não tem nenhum valor. Ele fala do culto a anjos, da observância de ritos cerimoniais, da guarda dos sábados. Depois você pode ler 1 Coríntios 7,19, Gálatas 5,6, Gálatas 6,5, Colossenses 2,16 a 23. Ele diz essas coisas todas têm aparência de piedade, mas elas não têm nenhum poder contra o pecado. Ou seja, nós não podemos usar essa religiosidade para tentar vencer o pecado, porque nós seremos derrotados por ele. O que nos dá vitória sobre o pecado é uma vida de submissão à graça, à misericórdia do Senhor, dependendo sempre da bondade de Deus todo dia. Orando todo dia e pedindo, Senhor, livra-me do mal, tem misericórdia de mim, guarda a minha mente, guarda o meu coração. E ainda poderíamos ficar falando aqui durante todo o dia sobre uma infinidade de coisas que nós consideramos importantes e até essenciais, mas que o apóstolo Paulo consideraria lixo se comparado à sublimidade de Cristo. Mas nós precisamos seguir em frente. Então, ele também fala da sinceridade inculpável, aprovando as coisas excelentes e vivendo de modo sincero e inculpável diante de Cristo, no dia de Cristo.
Então, além de dar testemunho pelo fato de aprovar apenas as coisas excelentes, nós também devemos testemunhar por meio da sinceridade de uma vida inculpável. E o termo inculpável nesse verso não é impecabilidade ou perfeição, irmãos. Quer se referir mais a uma pessoa que não dá motivos para outra acusá-la do que quer que seja, mas quando é associado à ideia de sinceridade ou pureza, né, de ter boas motivações aqui no texto, Paulo então vai usar esse termo no sentido um pouquinho diferente, ele quer aplicá-lo à vida comunitária, porque esse é o ambiente que ele imagina quando escreve a carta. Então, sinceros e inculpáveis quer dizer o seguinte: viver de tal modo a não levar ninguém a tropeçar no caminho da fé. Não levar ninguém a tropeçar no caminho da fé. Ou seja, que ninguém olhe para a minha vida e, por causa da minha falta de vigilância, tropece no caminho da fé. É o mesmo que Jesus vai dizer em outras palavras, quando ele afirma: aquele que fizer tropeçar um desses meus pequeninos, seria melhor que amarrasse ao pescoço uma pedra de moinho e se atirasse no mar. Então Paulo está dizendo basicamente a mesma coisa aqui, né? Sincero e inculpável significa isso. Viver uma vida de boas motivações, né, recebidas do trono da graça de Deus e postas em prática na vida cristã, de tal maneira a não levar qualquer irmão a tropeçar por minha causa. Ou seja, não carregar a culpa de ter feito alguém tropeçar. Então aqui cabe uma observação, irmãos, que é importante para a gente seguir em frente. Paulo está olhando para o futuro aqui e apontando as diretrizes para o presente. Ele vê a igreja dos Filipenses chegando ao final da jornada, pronta para entrar na glória celestial. Então, ele os estimula, tendo como perspectiva essa referência escatológica, da obra consumada de Cristo nas suas vidas. Deus vai enchê-los com seu amor, Deus vai enchê-los de conhecimento e percepção, de pureza, de bons sentimentos e motivações, até que Cristo venha e os receba na sua glória celeste. Ou seja, por esse prisma nós vivemos aqui o já e o ainda não. A obra de Cristo está completa. Quando Cristo disse está consumado, não é uma figura de linguagem, é um fato. Está consumado, sim, mas ela ainda não chegou ao fim para nós neste mundo. Então, com base na certeza do nosso futuro, nós devemos caminhar com firmeza o caminho proposto no tempo presente. Nós olhamos para a glória, nós olhamos para a vinda de Cristo, em poder e grande glória, para nos receber como a sua igreja perfeita, sem mancha, sem mácula, sem defeitos. E então nós olhamos para a nossa realidade e pensamos, essa precisa ser a minha referência. Eu preciso viver a vida aqui com a minha mente focada no futuro glorioso que me espera em Cristo Jesus. Você sabe por quê, meu irmão? Porque quando a gente faz isso, tudo aqui fica menor. Tudo fica menor. O dinheiro, a fama, a glória, a fortuna, a doença, a fraqueza, as dores, as frustrações, as traições, tudo fica menor. Tudo fica menor. Já não parece mais aquele Golias que nós temos que enfrentar. Isso nos enche de coragem, de determinação. Isso tira o medo do nosso coração, tira a insegurança, traz paz, traz conforto, encorajamento para seguirmos em frente. E é sob essa lente que nós devemos olhar para a vida, irmãos. A lente do nosso futuro glorioso. É isso que Paulo está fazendo aqui. Ele está mostrando para os irmãos que não há o que temer,
não há motivos para temer os desafios e não há motivo para nos submetermos à vulgaridade e à mediocridade deste mundo que se manifesta muitas vezes na igreja, na vida daqueles que dão lugar ao inimigo e às suas propostas. Então, nessa mesma perspectiva, ele apresenta a parte final do relato de oração, e ele também ora para que, como uma consequência de tudo que ele vem pedindo, os filipenses transbordem dos frutos de justiça que vêm por meio de Cristo Jesus. Então, nós vamos ler aí em versículo 11, que diz: cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Nós podemos imaginar essa resenha de oração como se fosse um rio. Um rio. A sua nascente está em Deus. Verso 3, Paulo começa falando de quem? De Deus. Dou graças ao meu Deus por tudo que me lembro de vocês. Então ele agradece a Deus pelo que ele tem feito na vida dos filipenses. Não é? Tudo pelo que ele agradece tem sido feito a partir da graça de Deus derramada sobre eles. Aí vem o fluxo desse rio, que são as consequências daquilo que Deus começou a fazer nas vidas daqueles irmãos. Não é? Da maneira como eles contribuíram com a obra de Deus, com o Evangelho na vida de Paulo. A forma como eles estão caminhando com fidelidade, buscando viver uma vida de retidão na presença de Deus, apesar dos desafios que enfrentam. Agora nós chegamos ao desaguadouro, o oceano que é a meta final de todo o rio, que é o quê? O próprio Deus. Então, nessa metáfora final, Paulo imagina uma árvore carregada de frutos. Os frutos são a justiça. Não são, a priori, obras de justiça, porque o texto é claro em dizer que são os frutos de justiça que vêm de Cristo. Não é a nossa justiça própria. O que isso quer dizer? Que esses frutos serão vistos em nós por causa da justiça que Cristo proporcionou. Ou dizendo de outra forma, virando um pouquinho aí, Filipenses 3, 7 a 9, vamos ver. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Completando aqui com o texto que nós já havíamos lido. Meus irmãos, Paulo está falando aqui, prioritariamente, da justificação pela fé em Cristo. É sobre isso que ele está falando. Nós fomos justificados por Cristo. Cristo nos declarou justos perante Deus por causa da obra que ele realizou. Isso é algo difícil para nós. É difícil para a gente aceitar isso. Porque nós sempre nos sentimos no impulso de pagar por aquilo que recebemos, para não ficarmos devendo nada a ninguém. Minha esposa comentava sobre isso comigo essa semana, à luz de um texto que ela está lendo do John Piper. Mas isso, irmãos, é sempre algo que parece para nós uma ofensa. Existem pessoas que têm muita dificuldade de serem ajudadas, porque elas têm essa ideia de que se elas forem ajudadas, elas vão ficar devendo algo a quem as ajudou. E, eventualmente, a gente tem que dizer para alguém aqui na igreja, meu irmão, se Cristo está querendo te abençoar através da vida de outra pessoa, por que você está resistindo?
Por quê? Porque nós resistimos à graça de Deus, irmãos. É por isso que as pessoas, né, quando chega no período da Páscoa, do Natal, as pessoas fazem loucuras, carregando cruzes por quilômetros afora, ou subindo a escadaria de não sei de onde, para pagar uma promessa, porque nós sempre achamos que Deus faz aquilo que faz por nós, porque nós merecemos. Então, quando Ele faz, nós vamos até Ele pagar pelo que Ele nos deu. Meus irmãos, quem pode pagar pelo que Deus faz por nós? O que nós temos para dar a Deus que Ele tenha interesse de receber pelo que Ele faz por nós? Não temos nada. As nossas mãos estão vazias. Tem um hino da harpa que eu cantei por muito tempo com o meu peito estufado e a minha mente tranquila de que eu estava fazendo a coisa certa. E o hino pergunta se posso, tendo as mãos vazias, né, a Jesus me apresentar. Eu entendo a motivação do autor. O que ele quis dizer é que nós precisamos também praticar o que aprendemos com a palavra de Deus. Nós precisamos praticar as boas obras que a palavra de Deus nos manda. Mas, meus irmãos, no frigir dos ovos, como diziam os antigos, quando nós chegarmos diante de Cristo, nós só vamos ter mesmo as mãos vazias, porque nós não temos nada para entregar a Deus, nada, a não ser aquilo que Ele mesmo nos deu, para devolver a Ele. Não é como Calvino dizia, e eu repito isso sempre aqui, se existe algo de bom em mim, é Cristo, não sou eu. Se existe algo de bom em você, é Cristo, não é você. Então, a justiça que está sobre a sua vida é a justiça de Cristo, não a sua justiça. Mas, ainda assim, à luz da expectativa que nós vimos aqui, que Paulo tem de uma chegada do dia de Cristo com mente sincera, com coração sincero e de forma inculpável, nós temos visto também que, ao mesmo tempo que ele pede que Deus nos conceda esses dons que levem a igreja até aquele dia, Ele também exorta os crentes a buscar a virtude que os faça permanecer em Cristo, participando da graça com Ele todos os dias. Então, os frutos também têm a ver com isso, ou seja, nós somos justos porque Cristo se fez justiça para nós, sim. Ainda assim, o nosso testemunho, o fruto que apresentamos, deve ser condizente com o próprio Cristo que nos justifica. Então, o serviço dedicado e generoso à obra do Senhor, o amor transbordante, a aprovação das coisas excelentes, tudo isso vai falar da justiça de Cristo atribuída a nós. E esse é um fato inegável, irmãos. Porque quando as pessoas olham para nós, e elas precisam ver essa justiça materializada através do nosso testemunho. Nós não podemos nos esconder atrás da graça de Deus e dizer, eu não tenho nenhum compromisso, não preciso fazer nada. Não, muito pelo contrário. E qual é o resultado de tudo isso na perspectiva do dia de Cristo? A glória e o louvor de Deus. É como ele diz aí no finalzinho do verso 11, ele diz, cheios de fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Este é o fim último de tudo o que existe, meus irmãos. O rio finalmente chegou ao oceano, a glória e o louvor de Deus. Tudo que importa aponta para esse fim. Esse é o padrão pelo qual devemos testar o valor das coisas. O que é excelente e o que é fugaz, o que é fútil, o que é sem valor, serve para glorificar a Deus, promove o louvor e a exaltação ao seu nome, glorifica o Cordeiro que venceu, sim, então é excelente. Mas se não serve para glorificar a Deus, se não promove a exaltação ao seu nome, se não glorifica o Cordeiro que venceu, então não tem nenhum valor. É perfeitamente dispensável. Não é o que importa
para mim. Não é se tem valor para mim, é se tem valor para Deus. Se glorifica o nome do Senhor. Isso a gente pode aplicar em qualquer coisa. Nos bens que acumulamos, nas amizades que fazemos, nos relacionamentos que cultivamos, tudo precisa ser avaliado sob esse prisma. Serve para glorificar a Deus? Exalta o nome do Senhor? Glorifica o Cordeiro vitorioso? Sim. Então, é excelente. Caso contrário, não. É para isso que também nos esforçamos, para nos apresentar no dia de Cristo com sinceridade inculpável, a promoção da glória de Deus. Esse é o nosso alvo, essa é a nossa meta, meus irmãos. Então, resumindo, nosso objetivo final é o próprio Deus. Ele é o nosso objetivo final. Esse é o caminho seguro que garante o encontro feliz com Cristo no fim de tudo. E esse é o caminho que nós devemos seguir. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer agora algumas poucas aplicações e vamos orar. Eu nasci numa igreja pentecostal, né? Nasci para Cristo numa igreja ultra, mega, hiper pentecostal. E nós gostávamos daqueles corinhos de fogo, né? E tinha um hino, um corinho que falava assim, eu tenho um barco que navega pelo mar, Jesus é o meu capitão, os marinheiros que navegam ao seu lado sentem ter lavado o seu próprio coração. Mas tinha uma parte que falava sobre a chegada na presença de Deus, que falava assim, ruas de ouro e mar de cristal. E a gente, novo convertido, você sabe como é que é o novo convertido, né? Tudo para ele é literal. Então eu ficava imaginando aquelas ruas de ouro, ficava pensando, meu Deus do céu, eu que nasci sem um tostão no bolso, né, e passei boa parte da minha vida da mesma forma, vou chegar no céu, vai ter ruas de ouro para mim, que coisa maravilhosa. A gente fica pensando na riqueza material que isso representa e se sente motivado por isso. Mas, meus irmãos, quando nós chegarmos na presença de Deus, nós não seremos nós mais, nós seremos outra pessoa. A Bíblia diz que nós teremos sido transformados. E essa transformação, ela fará com que a nossa mente já não se prenda mais a nada dessas coisas pequenas que são importantes para nós aqui. Então eu digo para você, é bem possível que no céu seja a rua de barro. Que no céu, na verdade, tudo seja o cúmulo da simplicidade, mas isso não vai importar para nós. Porque o nosso grande objetivo é estar com Cristo, é ver a Cristo. E quando nós virmos Cristo, tudo então vai fazer sentido. Né? E a glória de todas as coisas que vai haver no céu, para nós, não significarão nada, porque para nós a coisa mais importante será o próprio Cristo, o próprio Deus. Essa é a nossa meta, esse é o nosso propósito, essa deve ser a nossa grande ambição nessa vida. Então, que também seja para nós, né, o grande propósito, nos prepararmos para esse dia. Né? Então, como Paulo colocou aqui, existem duas vias nesse processo. Uma é aquela que nós pedimos a Deus, que nós buscamos a Deus, que nós suplicamos a Ele, que Ele nos encha do seu amor até transbordar. Que Ele nos faça capazes de amar os nossos semelhantes, de amar os nossos irmãos, com o amor que vem dEle, não com o nosso amor próprio, mas com o amor que vem dEle. Que Ele nos encha desse conhecimento, dessa percepção espiritual, que nos dê o discernimento para nós sabermos escolher as coisas excelentes, as coisas que
cheio de sinceridade e sem qualquer peso de culpa em nossas mentes. Então, e que isso possa trazer sobre nós essa frutificação abundante na presença de Deus, e quando nós chegarmos diante do Senhor, né, nós possamos dizer: Senhor, louvado seja o teu nome, porque combatemos o bom combate, encerramos a nossa carreira, guardamos a fé, e tudo que fizemos foi porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é um Deus de graça, de amor, de bondade, misericórdia sobre nós. Louvado seja o teu nome. Vamos orar, curve a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos agora colocar diante de Ti, Senhor, nossas mentes e corações, à luz de tudo que nós meditamos, sobre o que meditamos nessa manhã, na Tua Palavra. Obrigado, meu Deus, porque ela, mais uma vez, traz, ó Deus, inquietações para nós, santas inquietações, que fustigam a nossa mente, o nosso coração, não para tirar a nossa paz, mas para nos levar ao lugar de paz. Senhor, sabemos que este mundo aponta para nós muitos caminhos diferentes, com a promessa de que nós seremos levados à felicidade, à realização pessoal, a nos sentirmos completos, plenos, satisfeitos, contentes, alegres. Mas, ó Pai, tudo que temos experimentado, de todas essas coisas, nada tem conseguido fazer com que o nosso coração realmente sinta o que a promessa traz. Mas a Tua Palavra, Senhor, ela sim tem promessas maravilhosas, promessas que se cumprem em nossas vidas, porque o Deus que faz a promessa é fiel para cumpri-las, todas elas, plenamente, sem deixar nada faltar. Então, ó Deus, inclina os nossos corações para os valores do reino de Deus. Inclina os nossos corações para a virtude, Pai amado, para o desejo ardente e constante de que o Teu amor transborde nos nossos corações, de tal maneira que nós possamos amar, ó Deus, os nossos irmãos em Cristo, amar a Tua igreja, amar o nosso semelhante, amar até aqueles que discordam de nós e que desejam o nosso mal. Não podemos fazer isso, Senhor, porque queremos fazer. Só podemos fazer isso se o Senhor nos capacitar, enchendo os nossos corações até transbordar do Teu amor. Ó Deus, precisamos que o Senhor possa trazer aos nossos olhos espirituais a capacidade de enxergar, ó Deus, de ter o discernimento, uma percepção espiritual aguçada, profunda, de tal maneira que nós possamos aprovar as coisas excelentes e rejeitar aquelas que, ainda que tenham uma aparência de importante ou de coisa boa, mas que no fundo, Senhor, são setas do inimigo para nos desviar do Teu caminho e do propósito que o Senhor tem para nós. Dá-nos essa capacidade, essa sensibilidade, esse discernimento, Pai querido. Enfim, Senhor, prepara os nossos corações para o dia de Cristo, para aquele dia glorioso, quando nós estaremos na Tua presença para sempre, e daí nunca mais sairemos, ó Deus, e viveremos em perfeita satisfação e em completa felicidade e realização diante da Tua presença. Pai, não há nada neste mundo que traga plenitude de contentamento para nós. Nós precisamos, ó Deus, do grande prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, que seja para este fim que nós caminhamos, que seja nesse caminho que nós andamos, que seja nessa direção que nós seguimos, dia após dia, ó Deus, até chegarmos ao final da nossa carreira. Nós oramos assim, com gratidão, entregando, Senhor, a Ti as nossas vidas e os frutos que o Senhor já tem feito brotar nelas, ó Deus, através da grande obra de Cristo, que nos justificou
sejam os frutos que glorifiquem o teu nome aqui nessa jornada, ó Deus, para que no final nós possamos adentrar a glória celestial. E aí sim, Senhor, com aquela multidão incontável de milhares e milhares e milhões de milhões, nós possamos adorar o teu nome pelos séculos dos séculos, ó Deus, e glorificar o nome santo do Senhor na tua presença, Pai.